perfeita ordem de Gênesis ao livro de Malaquias? Não. Você só tem o livro da Torá e assim mesmo boa parte dela está danificada, meu pastor Silvano. Então, só conseguiu recuperar o de Leningrado e mais os manuscritos do Mar Morto, que é aquele da caverna. Cerca de 170 manuscritos estão divididos em 11 cavernas, nas chamadas cavernas de Qumran. Então, hoje você pode dizer assim, que o texto hebraico foi confirmado porque os manuscritos do primeiro século antes de Cristo foi achado e era exatamente naquela caverna. Aí volta agora para mim, Lu, lá na caverna. Voltar mais? Agora você vai. Não, voltar lá na caverna. Então, volta um pouquinho para trás, eu acho. Isso. Então, o que salvou? Então havia uma dúvida. Qual é a certeza que o Antigo Testamento está correto? Você tinha o Códice de Alepo, danificado, o Códice de Leningrado, e aí, graças a Deus, pastor Silvano, um beduíno perdeu uma cabra, a cabra entrou em uma dessas cavernas. Quando ele foi pegar a cabra, ele se deparou com uma série de vasos de barro, e em cada vaso de barro tinha manuscrito. Quando ele foi ver, eram os manuscritos todos da Bíblia, todos em total preservação. E aí então ele vendeu esse aí muito barato para um especialista em manuscrito. E aí quando ele foi comparar, fechou o enigma. Aqueles textos eram precisamente iguais ao Código de Alepo e igual ao Códice de Leningrado. Então, eles são chamados então de manuscritos do Mar Morto, ou também chamado de Códice dos Massoretas. Então, parece chato isso, o senhor tem que mostrar essas coisas aí, tal, mas eu estou mostrando para você o processo que foi para chegar a Bíblia até nós, e que graças a uma cabra que se perdeu, igual a jumenta de Saul, a jumenta se perdeu, e ele perdeu a jumenta, mas achou a vocação, né? E esse rapaz perdeu a cabra, mas achou a Bíblia toda do Antigo Testamento, André. Então, só não tinha o livro de Esther, mas o restante, todos os livros tinham, e tinha outros manuscritos chamados deuterocanônicos. Até aí tudo tranquilo? Então, no campo da bibliologia, um dos achados mais importantes, quando você vai falar assim, de achados de manuscrito, vai se considerar que o achado mais importante foi da caverna de Qumran. Ok? Certo, pessoal? Alguém daqui de vocês já tinha ouvido falar dessa caverna? Não? Não. Então, o livro de Isaías, todo estava intacto, tá? Então hoje, quando você vai fazer, por exemplo, uma ciência chamada de crítica textual, ele tem fotos dos manuscritos. Você vai lá buscar qual é o manuscrito melhor e tal, aí tem todas as fotos do manuscrito que foi achado na caverna de Qumran. Tá? Tranquilos até aí? Bom, vamos lá. Olha aí como é que foi, como é que estavam esses pergaminhos, tá? Então, só fotos para vocês verem. Agora nós vamos falar qual é o processo de como que se desenvolve um papiro. Vocês vão ver agora o trabalho que é. No número 1 você acha essa planta, né, que é o papiro. Ela é como se fosse uma cana. Você vai cortar aquela casca dele todinho. Depois que você tirou toda aquela casca, aquela camada mais volumosa, então você tem a parte da essência dessa planta chamada de papiro. E aí então você vem com a canivete e vem cortando ela
em partes muito finas, tá? Depois você coloca ela dentro de uma tigela que os gregos chamavam de potira. Então eles colocavam lá, enfim, várias tiras. Depois você vinha com uma madeira, no terceiro aqui, você vinha com uma caixinha de madeira e colocava ela todas enfileiradas em vertical e todas depois em horizontal, tá? Por que tinha que fazer isso? Para que a química dela, ou a substância nela, ela por si só já tem uma cola. E aí então você vinha, colocava ela na madeira, colocava a tampa, vinha com o martelo e vinha batendo. Aí ela liberava aquele caule era grudento, e naquele caule grudento, ela então ficava se conectando uma a outra ali. Depois você fechava, colocava na madeira, esperava algumas horas, tá? Até que ela secasse, e depois você tirava essa pedra, arrancava essa tampa, e aí se tinha esse material chamado de papiro, que era o material que foi utilizado no Egito. Tá bom, pessoal? Tranquilos até aí? Então esse era o processo. Só que é o seguinte, era trabalhoso, mas era um material que não durava muito. Não durava muito. Então, materiais de papiro, passava 100 anos, 200 anos, e eles se danificavam. Deu para entender? Agora, os pergaminhos não, os pergaminhos duravam muito tempo, né? Então quer dizer que o Egito foi um dos fundadores da escrita? Nesse sentido, sim, porque até então, o que se tinha? Tudo que era desenvolvido, meu pastor, era desenvolvido em argila, que era a linguagem cuneiforme, e só depois nós vamos ter aí no Egito desenvolvendo essa técnica de poder criar um material que pudesse pintar, que pudesse escrever. Desde então o que você tinha era material de argila, e aí você tinha que vir com o dedo, alguma coisa desse estilo. Então era muito robusto, um trabalho extremamente árduo. Então os egípcios conseguiram desenvolver uma tecnologia fora de série, certo, pessoal? Olha aí novamente, ó, né? Essa aqui é a planta, tá? O papiro, ela cresce assim 1,5 metro, 2 metros, tá? E ela, então, era como se fosse uma cana, tá? Então aí de novo a pedra de polimento, que era a pedra que servia de apoio, a casca, e cortava ela detalhadamente. Isso. Agora, só para vocês verem como é que era diferente. Essa aqui, professor Rodrigo, era um material na época de Abraão. Na época de Abraão. Shalom, meu companheiro Marcos, tá bom? Então, olha hoje, você abrindo folhinhas bonitinho, André. Imagina o pessoal andando com uma espécie de pedra. Não, estou com um livro de Gênesis na mão. Livro de Jó, que é o livro de Jó, é um dos mais antigos, né? Então eles andavam com isso aqui, ó. E essa escrita aqui é chamada de cuneiforme. Cada triângulozinho desse aqui corresponde a uma frase. E era assim. Aí eu pergunto para os senhores, melhorou a situação nossa ou não? Tá vendo? Então já pensou, puta, cara, esse era um livro de Gênesis, eu estava lendo isso aí. E era caro, porque era uma relíquia na época. Pastor, cada pedreiro um capítulo? Capítulo não. Cada uma dessa aqui era uma fonética, uma escrita. Era uma escrita só? Sério, cara? Eles pareciam um triângulozinho, vertical, horizontal, para baixo, para cima. E assim eles iam formando frases. Difícil, tá? E essa estatueta aqui é uma relíquia. Olha o que está escrito aqui: Tablet ou Tablet de Ebla. Esse é um dos manuscritos não, é uma das tábuas escritas mais importantes, porque no século XIX os teólogos alemãos começaram a colocar em dúvida
a literalidade da Bíblia. E eles começaram a dizer, então, a partir de um teólogo chamado Julius Weinhausen, de que os textos, eles eram um quebra-cabeça que foi desenvolvido pós-cativeiro. Essa teoria é chamada de teoria das formas, ou das múltiplas formas, que quer dizer o seguinte, que não foi Moisés que escreveu, não foi nada daquilo, o que não houve mar vermelho aberto, coisa nenhuma, não houve maná, não houve nada. Essa teoria vai dizer que foi os escribas pós-cativeiro que desenvolveram quatro formas de narrativas, chamada de javista, eloísta, deuteronomista e sacerdotal. Também é chamado de teoria JEPD, tá? Então, eles diziam que eram essas 4 formas que formavam o Antigo Testamento Pentateuco. E se eles não acreditavam na literalidade, então eles nem acreditavam que Sodoma e Gomorra, de fato, existiu. Está dando para entender? Só que a tábua de Ebla, no finalzinho do século XIX para o século XX, foi achada e apresentou nessa tábua o nome das 5 cidades que haviam 5 reis que lutaram contra Abraão. Então, essa tábua aqui colocou por terra toda a teoria do Julius Weinhausen, que ele dizia assim que não existia aquela cidade de Sodoma e Gomorra, foi apenas uma ficção. Essa tábua aqui confirmou que de fato Sodoma e Gomorra existiu. Amém? Essa durinha, pesada, difícil, que foi lá, essa pedrinha aqui deu uma pedrada na teoria do Julius Weinhausen, tá? Um pequeno detalhe para uma grande história. Interessante. Obrigado. Poeta agora, hein? Interessante. Exato, um pequeno detalhe para uma grande história. Foi isso aqui, a tablete de Ebla. Vamos para o próximo aí, Lu? Olha aí, de novo, a linguagem uniforme, cada uma delas como que era. Tá? Então essa era a escrita da época dos sumerianos, acadianos, os babilônicos antigos, né? Os assírios da cidade de Assur, toda a forma de escrita era assim, tá? Vamos para o próximo. De novo, nós temos aí, olha aqui, de novo, vocês vendo como que eram essas escritas. Vamos para o próximo. Manuscrito mais antigo do Novo Testamento, essa aqui eu vou pular, chamado P52, tá? Olha aí como é que os manuscritos foram achados em pedaços. Pode ir para o próximo. Essas peles eram lavadas em uma solução que misturava água e óxido de cálcio com o intuito de retirar as impurezas da matéria-prima. Então, se você ia recuperar aquele manuscrito, tinha que se fazer assim. Vamos para o próximo. Depois a pele passava por um processo de secagem e era esticada de todos os lados em um varal para que ela pudesse ser facilmente manuseada e dobrada, caso necessário. Por fim, a pele era raspada para retirar todo o restício da pele, e então era polida, sendo o intuito disso deixar o pergaminho mais liso possível. Agora nós estamos falando do material que era de velino, material que era de cabra, material que era de ovelha, material que era feito até de novilho, de boi, tá? Então arrancava toda aquela pele, tirava, raspava toda aquela pele do boi ou da cabra ou da ovelha, rascava, ficava toda aquela pele toda branca, e então dava um banho de química nela, ela ficava, né, muito mais sensível, e aí então se escrevia naquele pergaminho. O pergaminho foi exatamente a técnica que se desenvolveu numa cidade que pertencia a Roma, que mais tarde vai buscar a sua autonomia, chamada de Pérgamo. Lembra da cidade de Pérgamo lá? Por que ela chamava Pérgamo? Por causa de pergaminho, porque ela era a cidade que mais produzia pergaminho. Amém? E um pergaminho
era caro. Ok? Então vamos lá, vamos para o próximo. Aí a Bíblia na época não tinha capítulos. Quem colocou capítulos? Tá? Esse é o Stephen Langton. Procedeu à divisão de toda a Bíblia em capítulos. Alguns historiadores atribuem o trabalho ao cardeal Hugo Caro, que teria completado em 1250. Caro muito provavelmente haja se limitado a introduzir melhores na obra de Langton. Então assim, não havia capítulos. A história diz que havia também um outro monge chamado Stephanes, que ele ia colocando versículos também. Depois nós vamos ver. Daqui a pouco eu vou contar essa história dele. E aí esse Langton, ele foi colocando capítulo, não tinha capítulo, André, era tudo assim, tudo aleatório. E aí então ele foi lá e foi lendo os textos. Isso aqui ele via onde começava um texto e aonde terminava uma unidade textual, e ali ele colocava então um novo capítulo para uma nova narrativa. Exemplo, e chegando Jesus às partes de Betfagé, então ele percebia, chegando Jesus já não é mais a continuação da narrativa anterior, então ele colocava um capítulo ali, chegando Jesus, entendeu? Aí o texto depois diz assim, no dia seguinte, se ele percebia a palavra no dia seguinte, o que ele fazia? Colocava um novo capítulo. E chegando a festa da Páscoa, o que ele fazia? Colocava outro capítulo. Então toda vez que você vê um capítulo lá, e no outro dia, e chegando amanhã, e no domingo de manhã, você vai lembrar desse cidadão aqui, Stephen Langton, que foi e colocou capítulos. E isso hoje nos ajudou ou não? Tá? Então você vai lá e fala, olha irmão, vamos abrir a Bíblia no capítulo. Imagine se nós tivéssemos um monte de rolo aqui e falar, olha irmão, vamos abrir aqui nesse rolo aqui. Eu estou vendo aqui o primeiro, segundo, quarto, quinto, 10º parágrafo. Imagina ter que falar isso aqui, 10º parágrafo, né? Então isso ajudou, tá bom? Vamos pro próximo? Quanto à disposição do texto bíblico em versículo, o Antigo Testamento foi dividido em 1445 pelo Rabino Natan e o Novo Testamento por Otis Davis. Esse aqui que eu gostaria de falar, um famoso impressor de Paris. Ele era um monge, e a história diz que ele, quando ele ia fazer viagens longas, ele ia sentado sobre o jumentinho, aproveitava a viagem e ia colocando versículos. Esse aqui é o versículo 1, esse aqui é o versículo 2. Só que tinha vezes que o jumentinho tropeçava num buraco, aí o versículo que era para ir do de cima, ele coloca no de outro. Então isso aconteceu, né? Por isso, por que eu estou falando essa história do jumentinho que muitas das vezes causava acidentes? Para ninguém fazer teologia pautada em capítulo nem em versículo, porque ele nos ajuda, mas tem hora que ele vai nos atrapalhar. Vou repetir de novo, o capítulo nos ajuda, sei lá, 90%, mas ele tem o poder de fazer você se equivocar pelo menos 10%. Por que, pastor? Porque tem hora que você vai, o texto ele é complemento, e aí alguém foi lá e colocou um capítulo que dividiu aquilo que era uma narrativa. Você quer ver um exemplo? Quem colocou lá parábola da dracma perdida, parábola da ovelha perdida e parábola do filho pródigo, ajudou, mas atrapalhou. Por que vocês acham que atrapalhou? Porque aí o pessoal começa a falar assim, Jesus contou 3 parábolas. Jesus não contou 3 parábolas, Jesus contou uma parábola com 3 narrativas. Então não era para colocar ali títulos, esse título acabou atrapalhando. Não sei se está claro assim, André. Por que atrapalhou? Você quer ver? Daqui a pouco eu vou dar um outro exemplo. Então, ela atrapalhou no sentido que as pessoas começam a falar a terceira parábola, vamos ler a terceira parábola, não é a terceira parábola.
É uma parábola. Aí a pessoa pode falar, vamos ler a terceira narrativa. Porque o texto lá em Lucas 15, versículo 1 em diante, diz assim: Jesus estava com os pecadores, Jesus estava entre os publicanos, e aí o versículo 2 diz assim: e os fariseus arrazoavam no seu coração, murmuravam, dizendo: ele come com pecadores e publicanos. Aí o versículo 3 e 4, o texto diz assim: e Jesus lhe propôs uma parábola. Ele não diz, ele propôs as parábolas. E aí o que a gente faz? Vamos ouvir as parábolas. Não é as parábolas, uma parábola. Uma parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Uma só. Você quer ver? 3 narrativas. Acrescentaram 3 epígrafes, né, pastor? 3 epígrafes e matou o texto. Ficou famoso. Ficou famoso, mas matou porque para quem vai pesquisar e vai falar certo, não fala. Você quer ver outra coisa que o capítulo matou? Agora não é epígrafe. Agora é a epígrafe e o capítulo. Atrapalhou? Foi João 9 e João 10. Porque o 10 é continuação do 9. Jesus curou o cego de nascença e tal, aquela coisa toda, né? Aí o rapaz depois, ele vai declarar que alguém curou ele no dia de sábado. Aí os fariseus expulsaram ele da sinagoga. Aí na hora que ele é expulso da sinagoga, Jesus encontra com ele, acolhe ele, aquela coisa toda. E depois que Jesus acolhe ele, aí Jesus começa a propor uma parábola. E aí a parábola é continuação do 9, mas aí entrou o capítulo 10, né? Dizendo que ele é o bom pastor, né? Que o pastor verdadeiro, né? Que os que vieram antes dele são ladrões e mercenários, tal. Quando chega no versículo 10, Jesus diz: o ladrão, Jesus disse antes, eu sou o bom pastor. E depois do versículo 10 diz assim: o ladrão veio senão para matar, roubar e o que? Aí, como ficou separado o negócio, deu margem para a pessoa achar que ali é o diabo. Mais uma investigação hermenêutica, nós perguntaríamos: aonde que no capítulo 10, do 1 até o último versículo, é o 19, aonde está escrita a palavra diabo para você deduzir que ali é o diabo? Não tem nenhuma, meu pastor Silvano. Não tem nenhuma, André. E aí o pessoal colocou, e até hoje está famoso. O diabo está famoso. Tiraram o ladrão, colocaram o diabo lá. O ladrão que Jesus estava falando era os falsos ensinadores, né? Certo? Os falsos ensinadores, porque o que Jesus está falando, quem é que expulsou ele? Os fariseus, que eram os que ensinavam a Torá. Eles excluíram ele. E aí o que Jesus está querendo dizer é: olha, as ovelhas é do pai, mas infelizmente tem pessoas roubando as ovelhas do pai, dando novos ensinamentos errôneos que desclassificam a fé desse para com o pai. E essa ovelha, então, ao invés de ficar conectada com o pai, ela se desvia do pai, por causa do maldito do ladrão, que é os falsos ensinadores, fariseus, saduceus, escribas e por aí vai. Está dando para entender, André? Então nada tem a ver com o diabo. Ali é os falsos ensinadores. E aí colocaram o diabo onde não existia. É porque a gente fala assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Virou até o dito popular evangélico. Quer ver? Vamos abrir João 10 aí. E aí? Já peguei o João 10. Hã? Mais uma vez, quem nunca pregou, né, pastor? Quem nunca pregou heresia, que atira a primeira pedra. Olha aí, versículo 1. O meu desafio com vocês agora é você achar no texto sequer uma frase que diz a palavra diabo ou satanás. Se vocês acharem a palavra diabo ou satanás, toda a tese que eu estou desenvolvendo aqui agora, que não é minha, vai contrariar o que eu estou dizendo. Vamos lá, João capítulo 10, versículo 1. E disse-lhe Jesus: eu afirmo a vocês. Vamos ver a testa. Ô Marcos, vamos lá, Marcos, vamos trabalhar os Marcos. Lê o versículo Capítulo 1. 10, 1. 10:1. Vamos ver. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas,
Mas soube por outra parte, esse é ladrão e salteador. Continua. Próximo. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Continua. Até o 10. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ela chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. 4. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque ele reconhece a voz. O 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. 6. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. 7. Jesus, pois, desafirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. 10. O ladrão veio somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e tenham vida com abundância. Não. Vocês viram que toda hora Jesus está falando de um indivíduo, né? Vieram os salteadores, vieram os ladrões, não tem nada do diabo. Jesus está falando do indivíduo. Aí colocaram o capeta onde não deveria. E o interessante, pastor, que no 6º versículo ele fala assim que ele tentou até propor uma parábola, mas tipo parece que não aceitaram. Entendeu como é que é? Então, mas o 10 é continuação do 9. Aí colocaram o capítulo, matou. Certo? Foi para ajudar, mas o excesso de ajuda atrapalhou. Certo, pastor Silvano? Irmã Simone, né? Você entendeu, irmã Simone? Eu lembro que eu na época que eu fui ensinar numa igreja, o pessoal falou: tudo bem, não é o diabo aqui, mas que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Assim, e depois o texto diz: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa palavra no grego, esse versículo é o versículo que os teólogos da prosperidade gostam de utilizar. Mas esse versículo no grego não é a palavra bios, mas é a palavra zoe, que quer dizer vida espiritual. A palavra bios quer dizer sustento da vida, roupa, comida, bebida, né? É a palavra bios. Agora a palavra aí, eu vim para que tenha vida em abundância, é a palavra zoe. E zoe é tudo aquilo que está ligado diretamente à minha existência e não à manutenção da existência. Ou seja, eu vim para que tenham vida espiritual abundante. Eita. Tem nada de material aí. Meu Deus. Nossa, milhares e milhares falam o contrário. Não, Jesus aqui foi para viver em Você vai me imaginar, Jesus é caminho abundante, cara. Aqui então veio já para matar, roubar, destruir, e aqui veio a prosperidade. Legal, vai ter pra tudo, pastor. Num versículo só, já duas heresias os caras sacam. Duas. Tá? Bom, vamos continuar. Então vocês já perceberam que não havia capítulo nem versículo. Ajudou. Mas o teólogo não pode fazer teologia dos capítulos. Ele não pode fazer teologia dos versículos. Por que ele não pode, senhores e senhoras? Por que eu não posso fazer teologia? Quando eu falo em teologia, não posso fazer interpretações pautadas em capítulo e versículo, André. Você que lê muito aí, tá uma menina especialista, marca tudo no caderninho dela. Porque tem alguns equívocos, pastor. Porque vai levar você a equívocos. Ela vai te induzir. Por isso que eu não gosto de pregar. André, para, André. Você tem que aprender primeiro para depois falar. Ajuda, é verdade. Teria que todo Porque mundo. você vai lá e fala uma coisa e não é aquela coisa. Então você tem que tomar muito cuidado. É verdade. As coisas de Deus a gente não faz de qualquer maneira. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu peguei uma vez. E olha que eu li, eu acho que quase 3 vezes. Para eu poder aprender também não falar errado. Coisa muito. Porque o que você lança entra no coração.
Então, E os equívocos, pastor, às vezes, te leva à equivocação, cara. Sem jeito. você vai, e você vai ensinar uma heresia que aquele membro, se você pregar uma igreja de outro pastor, aquele membro lá vai de repente reproduzir aquela heresia e vai reproduzindo. É que nem aquela heresia que diz assim: não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Puxa, se eu lembrasse que eu ia falar isso, eu ia trazer para vocês aqui. Eu tenho em casa o Alcorão. Onde está escrito isso? No livro de Surata, capítulo 6, versículo 57, eu acho. Está escrito assim: pois já dizia, não se cai uma folha da árvore sem a ciência de vosso Pai. Então esse versículo está lá no Alcorão. Aí jogaram do Alcorão para aplicar na Bíblia. Nem existe na Bíblia. Não existe, existe no Alcorão. Aquela palavra de semeador. Eu fiz aquela pergunta. Tinha na beira do caminho, o fervedura, o espinho e a terra boa. Sim. Aí foi jogado a semente. E aí veio um pássaro e comeu a semente. Sim. Aí eu fico na minha cabeça, se a terra era boa, por que o pássaro tinha que comer a semente? Então, ali, claro que Jesus, acontecia até hoje, os pássaros comem sementes boas. Mas será que não ficou nenhuma? Ele comeu todas as sementes? Sim, mas a parábola, o que Jesus queria propor, que ali, a Lu falou que é um pássaro gulosinho. É um glutão. É a palavra. Mas ali o que Jesus quis propor é que os acidentes que acontecem no percurso do semeador. O semeador vai e joga semente lá no pedregal, pensando que vai, toma prejuízo. Joga no meio da beira do caminho, toma prejuízo, que as aves vai lá e leva embora. Joga no meio dos espinhos, também toma prejuízo, porque os espinhos sufocam. E aí depois, nesse percurso de longos prejuízos, ele chega numa terra boa, onde nem um passarinho glutão tem, né? E aí ele joga lá e ali dá fruto. Então ela demonstra a perseverança do semeador, que o semeador tem que investir. Embora ele vai tomar prejuízo, pregando, mas uma hora vai cair em boa terra. Mas ali a semente é a palavra, e essa ave representava os demônios, que lá no livro do Apocalipse, as aves do céu, elas representam os abutres, os demônios. Então Jesus estava fazendo uma parábola mesmo, que é uma ilustração com um pano de fundo moral. É isso que é uma parábola, né? A persistência. Da insistência. O semeador tem que ser insistente mesmo, porque uma hora vai dar fruto. Quando der fruto, vai ser 100 por 1. Mas ali não é um negócio meio contraditório? Eu também achei. Porque eu acho que são São 3 4. evangelhos, 4, Sim. mas apenas um fala de terra boa, que produz 100. Por isso que eu falo, se a terra era boa, será que nenhuma semente fortificou? Não, o que cai na beira do caminho, o texto não diz que é uma boa terra. A única que o texto diz que é uma boa terra é que dá fruto. Aqui produz 100. Aqui produz 100. Tá, mas aí só tem um evangelho que fala. Da parábola? Que fala que produz 100. Aí é o seguinte: quando nós temos que ver agora os textos, agora as parábolas, mas ela é narrada em Lucas e também em Marcos. Muitas das vezes você está narrando uma verdade, mas existe um detalhe que você, dentro do campo da reportagem, você prioriza, e o outro não. Exemplo, caiu uma pessoa aqui, sei lá, foi violentada uma pessoa aqui na porta da igreja. Aí um vai falar: olha, o repórter vai dizer: olha, ela foi violentada, né, drasticamente na porta da igreja. Ou seja, ele está dizendo: o cara nem respeitou a igreja. Outro diz assim: ela foi violentada drasticamente e não teve nem sequer direito a se defender. O outro vai dizer: ela foi violentada drasticamente e ninguém deu apoio. Percebe? Ela foi violentada? Foi, drasticamente? Foi. Mas cada um está priorizando uma verdade dessa narrativa. É isso que acontece nos evangelhos sinóticos. Eles estão contando, um conta que a mulher do fluxo de sangue, chegando lá, ela gastou, por exemplo, Marcos diz que ela gastou o dinheiro dela indo com os médicos.
indo de mal a pior ainda. Somente Marcos diz isso. Ninguém está preocupado em falar com quem que ela gastou o dinheiro. E Marcos diz, e aí parece que Marcos tem uma aversão à medicina, que ele diz, e indo de mal a pior. Gastou com os médicos, em vez de melhorar, aí que está piorando mesmo. Mas é uma narrativa, tá? Vamos lá para o próximo. Os livros apócrifos, tá? O nome apócrifo quer dizer escondidos, tá? Então aí nós temos aí os livros que são de Macabeus, os livros que são considerados deuterocanônicos, tá? Então aí você pode marcar, não precisa marcar tudo não, só marca aqui, ó. Palavra apócrifa significa livros não inspirados, velados, espúrios ou ocultos. Essa é a definição da palavra para o termo apócrifo. Esse prefixo apó quer dizer aquilo que fica por baixo, né? Vamos lá. Vamos para o próximo. Marcar aí? Quem quiser marcar? Hã? André. Vai lá. Então, nós já falamos da caverna de Qumran, já falamos dos capítulos, falamos dos versículos, falamos do benefício dos capítulos, dos versículos, mas também os malefícios, certo, meu companheiro Marcos? O Marcos está num desacordo com o amigo dele. O dia que ele veio, o Marcos não veio. Vamos lá. Aí é o seguinte, ó, Jerônimo inseriu na Vulgata Latina como apêndice histórico, informativo e não inspirado por Deus. Lembra que eu falei para vocês que o Jerônimo, a pedido de Damasco, ele foi lá para Jerusalém, copiou todos os textos, Marcos, e quando chegou lá, ele percebeu que esses livros, Macabeus, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiastes, Baruque, esses livros não constavam no cânon judaico. Aí o que ele fez? Ele tirou tudo e falou para o bispo Damasco, dizendo para ele, olha, não consta. Aí o bispo Damasco falou, vamos seguir a tradição. Todas as igrejas espalhadas em vários lugares, na Ásia Menor, né, na Turquia, por aí vai, eles utilizam esses livros, então vamos manter eles. Aí o que o Jerônimo fez? Vou obedecer, vou colocar. Só que Jerônimo denunciou embaixo. Lá embaixo, no rodapé, ele escreveu, esses livros são bons para conhecimentos históricos e informativos, mas eles não são inspirados por Deus. Aí o que os mongezinhos safados fez? Desculpa a expressão, está gravando agora, né? Gravou essa expressão minha. Foi lá e tirou essa narrativa. Por quê? Porque ele tinha um apego para o cânon alexandrino que continha esses livros. Então ele não se sentiu confortável da frase de Jerônimo que dizia, esses livros são bons historicamente, para fim de historicidade e informativos, mas não são inspirados. O que ele fez? Apagou isso. Quem tinha acesso à Vulgata Latina, que é essa Bíblia aqui agora, pode passar aqui, essa Bíblia toda escrita em latim, foi Jerônimo que traduziu ela. Enquanto isso, vocês aqui desse lado podem ler a Bíblia da Septuaginta, tá? Deixa eu ver aqui para o pessoal que está filmando, está aqui. Então, essa aqui, mamãe, perdão. Então, a Vulgata Latina, ela... Certo colocar? Hã? Não, a hebraica está em algum lugar, está com alguém, eu acho. A hebraica? Hã? A Bíblia hebraica está com o Marcos ali, ó. Hoje eu trouxe para vocês verem essa Bíblia aí, a hebraica. Essa hebraica ela é chamada de Tanakh. Alguém vai chamar de Tanakh, não é Tanakh. No nome japonês é Tanakh, né? Que quer dizer Torá
Torá, Ketuvim, que quer dizer escritos, por exemplo, livros históricos, e Neviim, que é os profetas. Então aí a palavra Tanakh, tá? Então, essa aqui é a Stuttgartense, como eu falei para vocês. E a interlinear, você trouxe? Hã? A interlinear tem o português. Ah, ok. Essa Ela aqui, tem o português, dá pra gente acompanhar. outra coisa, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Não essa Bíblia agora, não é Bíblia não. As Bíblias todas as Ó, eu percebi isso. Não, mas é porque estamos nós aqui. Aí fala assim, mas isso daí na linguagem original não tá lá. Então eu prefiro já ir direto nessa. Lá do português, a gente tem. Essa é o que, pastor? Em português hebraico? Essa- E na linguagem original também. Essa Bíblia aqui, ela é hebraica em cima e português embaixo. A linguagem original. Essa aqui eu vou deixar o Rodinei olhar aqui, meu pastor. Ela vai dizer esse Apocalipse, pastor? Não, ela é todo o Antigo Testamento. Ah, Só que essa é o volume 1. Você tem ela que ter vai dizer a Malaquias. Só. Essa é a Torá. Ah, Então, tá. É só o 5 só. são tá. quatro volumes. Então, o volume 1 é Torá, volume 2 você livra os livros poéticos, volume 3 Depois os históricos. os históricos, e volume 4 os profetas. Então é cada módulo é o seu capítulo, né? Pastor Rodinei, lê para mim no português só o versículo 1 de Gênesis 1. Vocês vão ver agora o que acontece no hebraico. É da escrita. É de trás para frente. Isso, o hebraico é assim. Não, aí você vai, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Isso aí, deixa eu ver aqui. Já manda ler todo mundo. Eu já fui para. Não, é verdade. Se for as Bíblias Trás para Só frente. sabe, já sabe que isso daí Lê para mim em português, embaixo. Vamos lá. Gênesis 1, né? Gênesis 1, versículo 1. Terra. Não, antes, vê lá, tem um versículo. Desde o começo. No começo seria no princípio. Vai lá, vê aí. Tá de trás pra frente. Peraí. É da direita para a esquerda. Peraí, agora achei, eu tava lendo de novo. Ah. Agora achei. E os céus é Deus e criou o início. Escuridão, cidade, unidade da terra. É isso? Aqui, ó. Daqui, ó. É daqui pra Pra lá. lá, da direita para a esquerda. Já tá errado também. Diferente da nossa. Vai lá. Em início criou Deus os céus e a terra. E a terra era uniformidade, vacuidade e escuridão. Só até aí. Lê a palavra de novo. No começo aí está escrito assim: em princípio. É no início. Não no Em princípio. início. Em princípio ou em início. Porque a palavra aí, quando vocês chegarem, eu já falei que aqueles que chegarem até o final do curso vão aprender o hebraico. Nós vamos explicar para vocês que, por exemplo, para ser uma palavra no, preposição no, ela tem que ter exatamente a preposição mais o artigo, né? Que está aí assim, B é uma preposição em. Por isso, Bereshit quer dizer começo. Em, então fica em princípio. Bereshit. Mas, se eu quisesse dizer no princípio, ela teria que ter um artigo junto com a preposição B. Aí ficaria no princípio. E aí muda alguma coisa? Parece que vai mudar. Porque em princípio não é no princípio. Ok? E aí, na teologia judaica, eles vão entender que em princípio significa que parece que Deus já tinha criado alguma coisa antes, Vai continuar. e depois ele vai criar uma outra coisa. Ou ela dá margem para, eu vou criar isso a princípio, mas depois eu faço outro. Vou dar continuidade. Tudo isso vai mudar, alterar no hebraico, tá? Então, nos dias de hoje é em princípio. Então, na tradução formal mesmo em princípio criou Deus os céus e a terra. No. Certo, André? Simone, tudo tranquilo aí? Hã? Início e princípio é a mesma coisa no hebraico, são sinônimos. Para início, princípio, vem da palavra Bereshit. Tá? Passa pra cá e depois ele volta. Já viu aí, André? Quiser ver alguma coisa? Essa
Quem Marcos quiser foi ver. aqui pra Marcos que se a pastora Simone quer ver. Fica com cara de novo, Essa Bíblia chamada de Septuaginta era a Bíblia que foi traduzida em 285 antes de Cristo. Vai estar no Também está lá, né? Na Vulgata está escrito assim. É porque ele traduz o hebraico, né? Ele não vai para o grego, né? Muda muita coisa, né, pastor? Nós temos que aprender, pastor. Não que Jesus. Eu também quero aprender a fazer isso inteiro. Então, A Bíblia se aproxima mais da história oficial, da narrativa original, no caso. então, a hebraica no Antigo Testamento vai dar conta. Do Novo é o grego. Então, do Novo você pode comprar uma Bíblia chamada interlinear grega, seja da SBB ou seja do Paulo Sérgio. Aí ela vai ter a tradução do Novo Testamento em cima grego e embaixo português. Entendeu? Mas então, a gente tem várias traduções, mas para a gente chegar ao mais próximo, por exemplo, a NVI, qual que a gente pode, na forma do português, a gente encontrar o original assim para... Hoje a tradução NVI ela segue uma linha que a gente chama de linha eclética. Então nós diríamos que a Bíblia, só que a questão da NVI, embora seja uma boa tradução, ela a gente chama de contexto dinâmico. Ela contemporalizou a linguagem dela, ou seja, uma linguagem que era mais arcaica, mais antiga, ele sofisticou para a nossa modernidade. Qual Bíblia, pastor? A NVI. Agora, se você quer uma tradução que se aproxime um pouco, é uma Bíblia chamada ASF. É isso aí? Chamada Corrigida Fiel. Corrigida Fiel. Essa é a tradução considerada a melhor tradução, que é do João Ferreira de Almeida, que teria sido a primeira tradução de João Ferreira de Almeida. Você acha? E a King James, a pastora Simone destacou logo de uma. A King James, ela faz o seguinte, ela em traduções do hebraico, ela traduz excelente. Ela, por exemplo, coloca lá... madrugada ele busca que não tem a palavra madrugada também, é igual ao original. Então ela coloca bastante. No Antigo Testamento. No Novo Testamento, tem hora que ela deixa um pouco a desejar. Então ela é boa contigo. Pastor, uma vez eu vi uma Bíblia lá da igreja de Candeira. Aí a pessoa foi ler o Salmo 91. Falei, não, esse daí não é o Salmo 91. Todo mudado. Tudo diferente. Porque tem Bíblias hoje muito... Diferente, totalmente diferente. Do 1 até o final, totalmente diferente. Aí eu falei pra menina, deixa eu ver, tá errado, toma a minha. Porque dei a minha pra ela. Esse daqui, sério, esse daí não é. Pastor, a daqui é boa, ela chega perto. Teria que dar uma olhada, assim. Os rodapés dela não é muito bom, tem hora que ela faz os comentários. A parte de baixo, né? Sim. Mas eu acredito que a tradução dela teria que ver se ela segue a João Ferreira de alguma coisa. Vou trazer. Tá. Eu ganhei de aniversário. Vira e vê se deu uns negocinhos, hein? Não tá, hein, Sandra? Ela tá zeradinha, seria o rabisco. Meu Deus. Melhor, porque. Agora vamos lá, senhores. Que hora que é agora, Lu? Tomar um cafezinho? Vamos dar uma paradinha, eu acho. Não sei que hora que é agora, Marcos. Parte 5. Hã? Parte 5. Então, 10 minutinhos pontuais. Que hoje eu vou ter que sair um pouco pontual. Vamos tomar um cafezinho. Olha, tem aqui, o café hoje está aqui, ó, tá? A Lu vai dar o... Mas eu falei que ia trazer a garrafa do café. Não, você falou que você pôs. E o café. Eu falei que era uma Guaraná, fosse Guaraná. Olha aí. Vamos lá, Lu. Tá- Aí hoje foi bom. Esses dois é para lembrar, porque eu estou sempre lendo isso. Então, eu tenho facilidade, mas não é porque eu sou mais inteligente, é porque eu estou sempre participo de grupos só que trabalha sobre a crítica textual. Então eu tenho que estar com esses conceitos, senão eu fico a ver navio.
né? Mas é isso aí. Então nós já aprendemos o que é a Vulgata, aliás, o que é agora nós vamos falar sobre a Septuaginta. Essa tradução aqui, chamada de Targums, tá? Que significa tradução. Targum de Onkelos, você tem o Targum de Onkelos e o Targum de Jonas, tá? Que contém o Pentateuco, todo em aramaico, tá, pessoal? Então existe uma Bíblia toda feita em aramaico. Você tem a Bíblia hebraica, que nós passamos aí, uma Bíblia toda feita em aramaico. Essa Bíblia toda feita em aramaico, ela contém os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, ou também chamado de Pentateuco, tá? Então, daqui a pouco eu vou explicar porque que ela chama Pentateuco. Então, esses são chamados de Targums, tá? Targum. Então, Targum, né, significa tradução, tá? Então você tem 2 traduções, mas a considerada mais fiel dessas é o Targum de Jonathan, que foi um rabino lá da Babilônia, um escriba que escreveu, melhor dizendo, não rabino, mas um escriba que escreveu o Targum, tá? Vamos para o próximo. Agora é a Septuaginta. A Septuaginta aí que eu passei para vocês, que é a tradução que foi feita toda em grego. O nome Septuaginta, o pessoal, eu confesso que até recentemente eu achava que essa palavra era grega. Ela não é, uma palavra em latim, tá? Porque a palavra em grego para 70 é adnoconta, se me for a memória é essa palavra, o adconta, que quer dizer 70. Então, septa é o nome do latim, que corresponde a uma tradição que, segundo Flávio Josefo, diz que o rei, chamado Ptolomeu Filadelfos II, que viveu em 285, ele tinha uma grande biblioteca chamada Biblioteca de Alexandria. Acho que todo mundo já ouviu falar dessa biblioteca. Então, ele tinha muito... No livro tem esse negócio aí? Hã? No livro tem esse detalhe que o senhor está falando dele? Do Flávio José? Eu acredito que tem. Eu dei uma pincelada, eu vi alguma coisa assim, eu lembrei desse negócio aí. Então, você vai dar uma procura lá, só não vou saber aonde está. Tá. Mas aí, ele diz que o rei pediu uma tradução, ele queria esse livro, e aí então os judeus se propuseram a traduzir, desde que ele libertasse alguns judeus que estavam escravos lá dentro da região, ali muito próximo da Síria. E então ele negociou, libertou todos esses judeus escravos, e a história diz que 70 anciões a 72, ou 72 escribas, escreveram, traduziram a Bíblia em 72 dias. Aí essa parte meio mística que não pode comprovar se foi isso, né? E aí diz até que eles ficaram em 72 quartos, e quando traduziram, a tradução batia certinho. Aí é uma parte que é mística, não dá para acreditar. Mas uma coisa é certa, que os judeus traduziram ela do hebraico para o grego. E é a partir daí que nós podemos refutar a tese dos seguidores de Yahushua, que diz que o nome de Jesus não é Jesus, mas os mesmos judeus que escreveram em hebraico para o grego é que escreveram o nome Josué para o nome Jesus, que a palavra Jesus vem de Yehoshua, é a diminuição da palavra Josué, a palavra Josué em hebraico é Yehoshua, mas a diminuição dela é Yeshua, tá? Então a Septuaginta resolveu esse pepino aí. Então, o que se tem que se dizer? De 350 citações do Novo Testamento, que fala do Antigo Testamento, eles citam, das 350, 300 delas é citado, não a Bíblia hebraica, mas é citado a Bíblia Septuaginta. Então, a Bíblia Septuaginta no Novo Testamento, Sandra, ela foi extremamente importante. Quer ver? Lá em Mateus 4, diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. No original do hebraico é a boca do Senhor, e essa palavra boca de Deus já é da Septuaginta, tá? Então várias citações que estão no Novo Testamento
Em outras palavras, a Septuaginta prevaleceu mais do que o cânon palestino. Então, eu pergunto, é importante essa Bíblia aí? Ela é. Só que o problema dela é que ela traduziu 7 livrinhos a mais, que é aqueles lá, Baruch e tal, que a Igreja Católica vai defender a todo custo, que eles são livros que eles são livros canonizados, mas a gente já percebeu que eles são deuterocanônicos, ou se você quiser falar apócrifo. Não é muito correto falar apócrifo. Se você falar com um teólogo, talvez ele não vai perceber. Se esse teólogo for um perito, ou alguém que estuda a crítica textual, ele vai falar, não é apócrifo, é deuterocanônico. Qual a diferença, pastor? Deuterocanônico quer dizer que esse livro ele é um livro que foi escrito no 2º século e ele tem algum tipo de narrativa que corresponde a uma verdade. Já os apócrifos são inversão das mais drásticas. Quer dizer então que pode ter ocorrido, mas que não foi 100% porque não foi um inspirado por Deus. Isso. Está lá. Isso. Só por isso, não. Tá? Tranquilos até aí, pessoal? Por exemplo, o livro de Macabeus é um livro que reflete muita coisa real, mas nem tudo dali é extremamente real. Então, vocês já sabem, Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Não sei se eu falei isso, mas eu deveria ter falado. Fala aí de novo, pastor. Então, a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Ou seja, o Novo Testamento. Não, é o Antigo Testamento. O Novo Testamento na igreja? Sim, mas a Septuaginta, ela está traduzindo o Antigo Testamento, Que é o hebraico. que é, Sim. em bibliologia, aqui agora, só estamos tratando do Antigo Testamento, tá? Quando você falou grego, já É porque você está familiarizado com o grego no Novo Testamento. Do latim, O latim é a Vulgata. então vai fala de novo. Ó, Entendi. essa tradução Septuaginta é a tradução dos judeus que escreviam em hebraico, eles traduziram todo o hebraico para o grego. Por quê? Porque o rei Filadelfos II não sabia ler hebraico, ele sabia ler grego. Então ele pediu, traduz ela toda em grego para mim e eu liberto os escravos. Aí os escribas traduziram elas, sendo judeus, traduziram elas para o grego. Tranquilos até aí? Então, Vulgata, tradução latina. Targum, tradução em aramaica. A Taná, a Bíblia Taná, tradução em hebraico. Septuaginta, tradução do hebraico para o grego. Se tratando do Antigo Testamento, é sempre do hebraico para o grego, ou do hebraico para o latim, do hebraico para... Tá? Nunca latim na frente. Nunca latim, tá? É sempre, por exemplo, a Bíblia Vulgata está escrita em latim, mas a tradução não foi do latim, ela foi do hebraico, aí ela traduziu para o latim, tá? E a palavra Septuaginta A palavra Septuaginta vem do latim, que quer dizer, 70, tá? Ela só vem do latim, né? Hã? Essa palavra só vem do latim. Isso, a palavra Vulgata vem do latim. Aliás, e Septuaginta, perdão. Septuaginta vem do latim, tá? Vamos pro próximo? Aí a Vulgata que eu acabei de falar, né? Eu já falei, aí ele ficou 20 anos estudando lá com rabinos. Tem apostila, não? Tem na apostila. Capítulo 17. Então tem coisa que está aí, tem coisa que eu acrescento um pouco mais. Se for para copiar, fala para mim copiar, pastor. Hã? Se for para copiar, você fala. Pastor Rodinei já olhou aí, página 17, é isso? 17 é a Septuaginta, né? Isso. Então aí você pode chegar em casa, você vai verificar e a benção é grande. Tá? Vamos pro próximo aí, Lu? Pentateuco. Vamos lá. Então, quando você está falando assim dos livros Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, esses 5 livros são chamados de Pentateuco. De novo, Gênesis,
Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, eles são chamados de Pentateuco, tá? Para os judeus eles chamam isso de Torá. Torá quer dizer instrução, né? Propriamente dito, também quer dizer lei. Quando o texto diz assim, Josué medita na lei, de dia e de noite, ele está dizendo assim, medita no livro da instrução, né? Então Pentateuco, olha aí, a palavra Pentateuco, está aí, ó. Os judeus chamam essa parte da escritura sagrada de Torá, lei, que significa ensino e instrução, referindo aos escritos de quem? De Moisés, de acordo com Jeremias 23:6, Malaquias 4:4. O nome Pentateuco é proveniente de duas palavras gregas. Penta, o Brasil foi pentacampeão, então ele é 5 vezes campeão. E teucos, que vem também da raiz da palavra teca, é um estojo, um instrumento que posteriormente foi usado para designar um receptáculo. Então assim, você tinha um rolo todinho, né? Deixa eu usar esse exemplo aqui. Você tinha um rolo de Isaías, aí você tinha um receptáculo assim, que você abria ele aqui e colocava aquele rolo para preservar ele. Esse receptáculo era chamado de teuco. E aí então, como são 5 manuscritos, então significa que 5 rolos eram colocados em 5 recipientes. Então por isso chamado de Pentateuco. Vamos para o próximo aí, Lu? Isso. Lugar onde se guardavam os rolos de papiro e por fim rolo ou volume. Esse termo não aparece na Bíblia. Foram os ilústricos judeus alexandrinos do século I que aplicaram a referida palavra em 5 livros de Moisés. Então, tanto você pode dizer Torá, como você pode dizer Pentateuco. Então, suponhamos aqui que eu vou pregar, de repente, se você quiser, se tiver no lugar simples não, né, irmão? É um lugar que de repente ele tem alguns ilústricos, então você pode dizer, olha, vamos abrir no Pentateuco. Todo mundo já sabe que sendo Pentateuco está entre os primeiros livros, né? Os 5 primeiros livros. Vamos abrir no segundo livro do Pentateuco. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo. Vamos abrir no terceiro livro do Pentateuco. O primeiro é Gênesis, o segundo é Êxodo, o terceiro é Levíticos. Vamos abrir no quarto, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números. Vamos abrir no último livro do Pentateuco, Deuteronômio. Ok? Vamos para o próximo agora, Lu? Olha, agora eu vou mostrar para você o que era o receptáculo que colocava os rolos, tá? Ano passado eu fui com os alunos lá para a Sociedade Museu Hebraico, ali na Bela Vista. Aí você chega lá, tem exatamente o espaço que você vai encontrar esses tecas, que é os rolos, recipientes, também chamado de mitz ou mit parahat. Parahat, esse H aqui vai ser de um hose em inglês, mit parahat, ou teca em grego, tá? Então era esse recipiente que colocava os rolos aí, pessoal. Certo, André? Então, tudo guardadinho. Aí hoje você nem precisa de teca, nem precisa, né, desse famoso mit parahat. Você tem uma biblioteca tranquilo que você leva no bolso aí. Então, teca. Teca. Certo? Até aí, tudo tranquilo, senhores? Pentateuco na Bíblia hebraica. Cada um dos 5 livros do Pentateuco ocupava um rolo inteiro de papiro. Essa divisão foi realizada pelos tradutores da Septuaginta. O nome dos livros da Torá vem das primeiras palavras de cada livro. Então, assim, o primeiro livro da Bíblia, como é que chama ele? Gênesis. No hebraico não era Gênesis. Como é que é o nome em hebraico? Esse livro é chamado de Bereshit. Então é diferente. Por que é diferente? Porque a boa parte da nossa Bíblia, ela seguiu a Septuaginta e não a Bíblia hebraica. Então,
se fosse para nós chamarmos essa Bíblia seguindo o cânon judaico, vamos abrir a Bíblia no capítulo 50 do livro de Bereshit, certo, Marcos? Mas ao contrário disso, nós dizemos o quê? Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. A palavra Gênesis é do grego Gênesis, que quer dizer origem, começo, início. Daí a palavra genética, ou a gênese da pessoa. Então quer dizer a origem da pessoa. Então a tradução Bereshit quer dizer começo. Para o grego, aí o judeu, quando foi traduzir, qual é a palavra para princípio, começo no grego? Você tem a palavra Gênesis. Aí ele foi lá e traduziu para Gênesis, quer dizer origem. Tá bom? Depois, o segundo livro da Bíblia. Como é que chama o nosso segundo livro da Bíblia? Êxodo. Essa palavra é hebraica ou vocês acham que ela é grega? Hebraica. Grega de novo. Grega? Grega. Porque de novo ela seguiu a Septuaginta. Essa palavra, se fosse hebraico, ela seria chamada de Shemote. Shemote em hebraico. No grego, o segundo livro é Êxodo. Êxodo vem de uma palavra grega ek, que é uma preposição ek, quer dizer sair, mas é sempre sair para fora. E odos quer dizer caminho. Então, qual é o sentido da palavra? Saída para o caminho. Saída para o caminho. É a palavra êxodo. Tá bom? Tranquilos? E olha só, deveríamos falar na forma correta, que seria: abra a vossa Bíblia no livro de Êxodo. Pronúncia grega, é correta. Mas acontece um fenômeno chamado de vernacularização. Escreva aí, vernacularização. 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 V-E-R-V-N-A, Verná, R, Verná, C-U, Vernacu, L-A, Vernaculari, R-I-Z-A, C, cedilha A, ótimo. Vernacularização. O que é uma vernacularização? É a apropriação de uma palavra estrangeira para a sua facilitação linguística. Então, por exemplo, por que nós falamos, por que a palavra, o mesmo X lá de Êxodo, nós falamos de Êxodo e não pronunciamos táxi como tazi? Certo? O certo era também, se é Êxodo com X é Z, então deveria também pronunciar táxi, que é uma palavra em grego, em tazi. A palavra táxi em grego quer dizer correr. Então não pode ser um taxista mole, tem que ser um que corre. Certo, André? Então essa palavra de novo é grega. Terceiro livro, Levíticos. Aí esse livro, ele é chamado de Vaikra em hebraico. Vai estar tá na apostila também, Vaikra. Mas na nossa tradução ela ficou chamada de Levítico por causa dos levitas. Ok? E o livro de Números também é um nome grego que vem da palavra aritmetes, que quer dizer números, né? O aritmética, números. Mas aí a tradução para nós, em vez de ficar aritmética, vamos abrir no livro de aritmética, ficou o livro de Números. Ok? E de novo, o quinto e último livro, hebraico ou grego? Grego. Se fosse hebraico, esse livro chamaria-se Devarim, que vem da palavra davar, que quer dizer palavra, né? Essas são as palavras. O livro de Êxodo de Deuteronômio quer dizer isso. Daí você tem uma cidade que o Mefibosete ele vivia, chamada de Lodebar. Lodebar, Ló quer dizer não, e Debar vem de Davar, quer dizer palavra, lugar sem palavra. Então esse é o lugar que o Mefibosete vivia, lugar onde não tem palavra, né? Mas Davi trouxe ele para um lugar que tem palavra, Belém, que é a terra do pão, né? Só aí já dá um sermão.
E aí, essa palavra passou então a ser chamada de Deuteronômio. Deuterô quer dizer segundo, e nomos quer dizer lei, segunda lei. Por quê? Porque Moisés teve que repetir toda a lei de novo. Ele já tinha dado as 10 leis lá do mandamento, depois ele tem que repetir todas as leis novamente em 3 sermões que ele vai dar. Isso está claro? Então aí eu pergunto que eu faço: prevaleceu os nomes hebraicos ou prevaleceu os nomes gregos na nossa Bíblia? Hebraico. Aliás, grego, perdão. Por que eu falei hebraico? Eu não sei. Então, deu a pegar aí, pessoal? Tá? Nós, na educação, nós falamos o seguinte: olha, está tudo aí os nomes, ó, os nomes que eu disse, né? Shemote, né? Olha lá, Shemote, que significa nome, esses são os nomes, né? Depois a palavra chamou, vai Kra, né? Que vem da palavra Kará, né? Então, se for falar Bereshit, quer dizer, Deus do nada criou todas as coisas? Ótimo, boa. Não é nem Bereshit, é o verbo bará. Bereshit bará. Né? Você tem 2 verbos do hebraico para criar: criar do yatsar, criar do bará. Criar do yatsar é criar a partir de alguma. Jeremias 18, quando fala oleiro, a palavra ali não é oleiro, ali é a palavra yatsar, que quer dizer aquele que cria a partir de alguma coisa. Um artesão, ele era um criador de algo já existente. Mas o verbo bará é o criador do nada. Então seria Bereshit bará. Bereshit bará. Do nada Deus criou todas as coisas. Isso. Certo, meu companheiro? Simone, dúvidas? Dúvidas, Sandra? Devagar nós chega lá. Nós chega lá. Ó, o que nós da pedagogia falamos? Que assim, se a pessoa, aluno conseguir absorver 10% dentro da aula, ele está dentro do padrão de ensino. Então eu não consegui pegar 90% dos conceitos, mas eu saí hoje, eu aprendi que o que prevaleceu na nossa Bíblia não foi o cânon judaico, foi o cânon hebraico, o cânon grego, os nomes pelo menos. Já aprendi também que havia a Bíblia Vulgata de Jerônimo, que ele colocou lá que os 7 livros não eram inspirados por Deus. Pronto, já ganhou a aula, não perdeu nada, né? Bom, eu já falei aqui da Septuaginta. Isso aqui eu vou pular, tá? Então basicamente é esse aqui, ó. Gênesis fala da criação, Êxodo fala da libertação e a sua jornada para a terra prometida, Levíticos fala do culto levítico, né, o código sacerdotal, Números fala do número de recenseamento, e foi da tribo de Levi, foi 24 mil, estou dando exemplo, e os que caíram na praga foram 24 mil. O livro de Números tem essa preocupação de sempre colocar o número genealógico. Os da tribo de Dan era tal, os da tribo de Merari era isso, por isso que eles chamam-se números. E Deuteronômio é a repetição da lei dos discursos. Então é assim: Gênesis, criação, né? Êxodo, libertação. Levítico, código dos sacerdotes. Números, recenseamento, número de recenseamentos. Deuteronômio, repetição das leis. Amém? De novo: Gênesis, criação. Êxodo, libertação. Levítico, código dos sacerdotes. Números, recenseamento. Deuteronômio, repetição das leis. De novo: Gênesis, criação. Êxodo, libertação. Levítico, código dos levitas. Quarto, Números, recenseamento. Deuteronômio, repetição da lei. Tá bom? Tira. Quer que eu tire daqui de perto? Quer vir daqui de pertinho?
Você não, né? Sei lá, tá bom, menino. Eu pensava que eu já ia conseguir falar de Gênesis, a gente ia mandar bala já, né? Ia mexer com algumas coisas aí, mas isso talvez vai ficar para a semana que vem, né? De nada. Olha aí, os principais temas em sessão que correspondem ao Pentateuco pode ser analisados da seguinte maneira. Pastor Rodinei, lê por gentileza o que está em negrito aí. Nessa criação do mundo, a genealogia de Abraão, Gênesis 1 até 11, história dos patriarcas 12 aos 50, saída do Egito, Êxodo 15, desde o Egito até o sinal de Êxodo 16, 18, revelação do Senhor do sinal, Êxodo 19 e Números 10, desde o Sinai até Moabe, Números 10, 36, legislação Levita 1 e 27 e Deuteronômio 1 a 34. Então, Você tem aí um resumo dos assuntos principais de Deuteronômio. Claro, eles vão entrar em detalhes, né, meu companheiro? Mas basicamente é isso, tá? Pastor, eu vou ter acesso a isso? Vai ter, né? Vamos pro próximo agora, Lu. Vamos lá. Foi? Gênesis é o livro das origens de todas as coisas, do céu e da terra. Esse é o próximo? Ah, então tá bom. Aí. A autoria do Pentateuco. Deus ordenou que Moisés registrasse o fim de Amaleque. Vamos lá. Êxodo 17, 14. Quem pode ler? Ninguém mexeu. Pode, por gentileza. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete ao Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Ok. Êxodo 24, versículo 4 ao 8. Alguém pode ler? Marcão já está aí, já vai você de novo. Ninguém mandou ficar ostentando com a Bíblia aberta aí. Agora, 24, do 4 ao 8. Isso. Vamos lá. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo-se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. 5. Enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. 6. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. 7. E todo o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. E o 8º versículo: então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então veja, Moisés escreveu até esse acontecimento que foi a marca, a aliança de Deus com o seu povo, né? Então significa dizer, assim, em outras palavras, os marcos, né, que todo o livro Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio teria sido escrito por quem? Moisés, tá? Vamos pro próximo agora, Lu? Autoria, é isso aqui. Gênesis é o livro das origens de todas as coisas, do céu e da terra, do homem, do pecado, do sacrifício pelo pecado, da promessa da redenção, do casamento, da família, do homicídio, das nações, das línguas, das nações e da nação de Israel. Então o livro de Gênesis vai tratar a origem de tudo, né? Ok? E o termo aí, esta é a origem do hebraico, né? É a palavra Elein Todá, né? Que quer dizer esta é a origem. Então o livro de Gênesis se preocupa de fato em retratar as primeiras coisas que aconteceram, primeiro homicídio, primeira corrupção na sociedade, quando é que se formou a família, né? Tudo começou, né, pastor? Como tudo começou, o livro de Gênesis. Próximo, Lu.
E agora já vou encerrar. Acho que vai estar dando horário aí já, né? Gênesis capítulo de número 1 em diante, de 1 e 3, né? A terra era sem forma vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? E aí no versículo, acho que de número 3, Deus disse assim, disse Deus, né? Haja luz, né? Que é a palavra hebraica or, haja luz, e houve luz. E aí começa Deus começar a criar. Aí nós vamos ter pelo menos 3 teorias, tá? A respeito da terra, né? Então a teoria das lacunas. Os criacionistas da lacuna acreditam que o relato de Gênesis omitiu alguns fatos sobre a idade da terra e do passado. Então se você falar para ele assim, quanto tempo tem a terra? Ele vai dizer assim, ó, não podemos afirmar. Pô, mas você não, a Bíblia não mostra? Não, a Bíblia ocultou isso. Então essa é a teoria, chamada de teoria da lacuna. Quer dizer, lacuna quer dizer o espaço, né? Teoria do espaço temporal. Não se sabe prever. Não tem explicação. Essa é uma teoria. Tá? Depois, eles acreditam que houve uma lacuna de tempo entre a primeira criação e a segunda criação. Então eles acreditam também que houve 2 criações, tá? E que não se sabe prever o que aconteceu, né? A segunda, Lu, é chamada de teoria do intervalo, também conhecida como teoria das brechas ou teoria do caos. Acredita que houve milhões ou bilhões de anos entre Gênesis 1 e Gênesis 2. Essa aqui é o que abriu brecha para aquele pregador que é deputado federal, como é que é o nome dele? Marcos Feliciano, dele falar que Satanás caiu na terra e houve uma explosão, aquela coisa toda. Essa é a teoria, tá? Que acredita assim que, como a teoria essa teoria também é muito bem organizada, viu, os Marcos? Porque eles vão se basear num termo hebraico e num termo de Isaías. Deixa eu ver se eu acho aqui. Você vai falar alguma coisa sobre o cumprimento, alguma coisa desse tipo? Também entraria, mas não nessa. Essa aqui, o Big Bang seria uma teoria específica. Alguns vão colocar como uma 4ª teoria, entendeu? Eu quero ver aqui. Vai estar no slide certo aí. Tá, vai estar. Vou mandar para vocês. Beleza. Então, deixa eu ver se é. Eu não sei se é Isaías 45, que diz que Deus criou a terra não para ser um caos, mas para ser habitada. Deixa eu ver se é o 45. Acho que deve ser o 45, 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. O duro que a Bíblia aqui também é pequenininha as letras. 45, 18? Boa! Dá uma olhadinha se é. Eu, o Senhor que cria os céus, único Deus, eu fiz a terra e dei forma, e os colocou no seu lugar, e não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. Na tradução aqui da Shed está caos, pastor. Está caos? Essa é a melhor tradução. É a palavra tohu vavor em hebraico, que diz assim: Bereshit bara Elohim tohu vavor, ou tohu vavorhu. Alguns vão traduzir como tohu vavorhu. Quer dizer, na nossa Bíblia está escrito assim: e a terra era sem forma e vazia. Essa mesma palavra tohu vavor pode indicar um caos, uma desordem, um vácuo. E aí então eles vão partir dessa ideia de que partindo da ideia que o texto diz assim, em princípio e não no princípio, e partindo da ideia de que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada, então eles vão defender a ideia de que houve um primeiro Gênesis do versículo 1 e houve um segundo do versículo 2. E esse do versículo 2, aconteceu alguma alteração na terra que tornou ela um caos, e que aí o versículo 3, Deus iria restaurar o projeto condenado, que é haja luz, né? A teoria
ela é muito bem amarrada, né? Pastor, e as dispensações? Onde entra nisso? Inocência, consciência do governo humano, ainda não está preocupada ainda com essa questão, porque aí ela está muito mais ligada à ideia da escatologia, porque a escatologia vai trabalhar essa ideia de que Deus trabalha com períodos de tempo, né? O que essas teorias estão tratando é como explicar a criação. A criação foi criada literalmente, houve um período de tempo que nós não podemos prever. Será que de Gênesis 1 a Gênesis 2 havia 2 Édens aí? Deu para pegar, André? Então eu acredito que tem 2, essa teoria chamada de teoria do intervalo. Por que é o intervalo? Porque ele vai dizer que entre o Gênesis versículo 1 e 1 ao versículo 1 e 2 teve um tempo que pode ser milhões de anos, ou pode ser alguns anos, mas que não seria Gênesis 1, deveria ser lido de maneira um atrás do outro, não poderia ser de maneira progressiva, mas deveria entender que houve um intervalo. O intervalo foi, alguma coisa aconteceu que alterou, alguma explosão ou a queda de Satanás. Aí entra o Marcos Felipe falando que o diabo caiu, e na sua queda, eu vi a Satanás cair do céu como relâmpago. Ele alterou esse primeiro Éden, e aí quando alterou esse primeiro do Éden, Deus no versículo 2, Deus no versículo 3 diz: não tem problema, eu vou restaurar a terra. Então no versículo 1 e 2 teve um intervalo. Essa é a teoria do intervalo. Não está É pesado, essa teoria do intervalo e a teoria da terra nova, ou da terra jovem, são os 2 argumentos que mais prevalecem. Vocês vão ver agora o terceiro. O objetivo dessa teoria é harmonizar a criação de Deus com supostas longas eras. Elas até conseguem explicar, elas conseguem justificar a ideia de que você fala assim: e os dinossauros? Que momento que existiu? Eles vão falar: no primeiro, no versículo 11, os dinossauros estavam lá, os homens primatas estavam lá. E aí o que aconteceu? Alguma explosão aconteceu que matou todos esses dinossauros. E é pesado quando nós vamos trabalhar a questão científica, porque você tem fósseis de fato de dinossauros. Você está vendo como é que eu estou falando aqui, que o negócio, esse argumento é pesadíssimo. E aí então justificaria, porque não tem um texto que explica ali em Gênesis que onde houve esses dinossauros. A explicação só poderia ser entre Gênesis 1 e Gênesis 2 houve um intervalo, sabe? E que alguma coisa alterou, porque a palavra, se o texto em Isaías 45, 18 vai dizer o quê? Eu sou o Senhor que criei os céus e a terra, e não criei ela para ser um caos. A tradução foi a sua que estava caos? Isso. Jó falou alguma coisa, mas Jó dá uma pinceladinha, pastor. O de Jó ele fala do dinossauro lá em 40, versículo 15. Que na verdade ele se parece mais com um dragão, se você for ver. Mas a palavra Leviatã também surge a ideia de um grande, uma espécie de um hipopótamo, é uma tradução possível, ou também uma fera, que se você estudar parece que ela dá muito certo com o dinossauro Rex, Tiranossauro Rex, que tem 15 metros, que o pescoço dele, fala que o pescoço dele é do tamanho do cedro. A cauda também é longa. Então parece que Jó dá indícios a um dinossauro. Sim. Então a ideia, o problema do teólogo aí é explicar como é que teve esses dinossauros. Então uma linha interpretativa vai dizer: não é fácil, esses dinossauros existiram. Está na Bíblia? Tá. Mas como está? Entre Gênesis 1 e Gênesis 2 não foi de maneira cronológica, mas houve um hiato, houve um espaço de tempo. Porque se fosse, né, pastor, Jó seria o primeiro, né? O Jó estaria ali, ele deveria estar no capítulo 11 e 12 de Gênesis. Verdade. O livro de Jó, porque ele é dos patriarcas, do período dos patriarcas. Dúvidas até aí, senhores? E encerra aqui agora, a última teoria.
Não, não era isso. Vê uma outra aí. Será que eu não coloquei teoria jovem? Não coloquei. A teoria da Terra jovem é aquela de que vai falar que a Terra tem 6 mil anos antes de Cristo. Que é aquela que vai dizer que cada dia mesmo, um dia de 24 horas, essa é chamada teoria da Terra jovem. Que quando Deus diz assim, haja luz, houve luz em 24 horas. No outro segundo dia Deus diz assim, haja expansão, né, entre águas e águas. Segundo dia, haja luminares. Então essa ideia da Terra jovem vai trabalhar com a ideia de que os dias foram literalmente 24 dias e que portanto a Terra não tem milhões de anos como os geólogos dizem ou como os biólogos dizem, mas que ela teria 6 mil anos antes de Cristo, com mais aí 2 mil anos. Então hoje a Terra teria aí basicamente 2025 anos, 8.025 anos. Tranquilos até aí? Aí o senhor fica à vontade para... O maior problema que eu encontro na Terra jovem é, se a Bíblia diz que Deus fez sementeiras, né, para virar árvore, ele não fez as árvores próprias, ele não fez a árvore direto, ele fez sementeiras, e dessas sementeiras se tem árvore. Então, como é que essas árvores poderiam crescer de um dia para o outro? Essas sementes. Verdade. Então eu ainda dei um pezinho. O senhor não precisa seguir eu não, viu pessoal? Você segue o que vocês quiserem, sendo bíblico, mas eu tenho um pezinho na teoria do intervalo, que dá problema esse negócio. Hã? Você acredita que eu vou intervalo? Eu acredito. Fica mais legal para a pregação. Fica mais convincente. E explica bem genética. Se eu debater com professores da biologia, eu consigo sair bem. Agora, se eu falar do literal aí, os caras vão me chamar de dogmático. Estou falando eu, pessoal. Tá? Senhor Jesus, muito obrigado por essa aula do dia de hoje. Senhor, ser conosco, nos abençoe, nos dê graça. Meu Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia desse conhecimento, desse momento de sapiência, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lu, já foi mandado aquele último vídeo já para o grupo, já? Não. No final do mês. Tá? Então, no final do mês vai ser mandado o da aula todinha, tá? Então, assim, ó. Os homens ou não?